Imagine por um instante que a gente pudesse encolher. Tipo, encolher muito, a ponto de passear pelo nosso próprio corpo. Seria uma viagem e tanto. Seria. E o que a gente encontraria não seria um silêncio, sabe? Seria um universo pulsante. Uma metrópole com uns 37 trilhões de habitantes. Onde cada habitante é uma célula. Exato, cada célula é uma cidadezinha. E o mais incrível que o nosso material de hoje destaca bem é que a cada instante, milhões morrem e milhões nascem. A gente está literalmente se recriando o tempo todo. O tempo todo. E essa ideia que vem direto das nossas fontes leva a uma pergunta que parece simples, mas não é. Se o corpo está nessa renovação constante, por que a gente envelhece? Boa pergunta. A análise que vamos fazer hoje mergulha numa resposta fascinante. A de que o nosso estado interno, sabe? Nossos pensamentos, sentimentos, tudo isso pode ser uma parte fundamental da equação. E essa é conexão crucial. A proposta da nossa análise é ir um pouco além daquela ideia de mente sã, corpo são. Uhum. O material que a gente tem aqui sugere que o corpo funciona como um espelho de um estado vibracional. Estado vibracional soa um pouco etéreo, né? Parece, mas não é. Quando a fonte fala nisso, não é nada esotérico. A gente está falando do campo bioquímico onde as células vivem. É a epigenética na prática. O nosso estado emocional pode, através de hormônios, literalmente ligar ou desligar genes. A tal da vibração é, na verdade, o resultado químico disso tudo. Ok, vamos aprofundar nisso. Para começar, o texto dá uns exemplos muito práticos de como o corpo responde na hora às emoções. Sim. Pensa num cenário. A pessoa acorda, meio sonolenta ainda, pega o celular e lê uma mensagem. Aquela ideia genial que ela teve foi aprovada. O que acontece? O dia muda na hora. Na hora. Em segundos, o coração dispara de alegria, a energia surge do nada, o cansaço, puf, some. É uma resposta fisiológica imediata, mais rápida que o pensamento consciente. Agora o oposto. A pessoa está bem, tocando o dia, e aí vem uma notícia dura. De repente, o corpo parece pesar 1 tonelada. Os ombros caem, a vitalidade desaparece. É como desligar um interruptor. Isso. A fonte usa uma analogia ótima. Cada pensamento é uma ordem silenciosa enviada ao corpo. Tipo, prepare-se para lutar ou relaxa, tá tudo bem. E o que é fascinante é a cascata química por trás disso. Não tem mágica, é biologia pura. Como funciona essa cascata? Bom, tudo começa no cérebro, com um pensamento. Ele ativa o hipotálamo, que é tipo o centro de comando, sabe? Uhum. Aí ele manda um sinal para a glândula pituitária, que por sua vez comanda as glândulas adrenais a liberarem hormônios como adrenalina e cortisol. É uma cadeia de comando real que viaja pelo corpo em segundos. Então, quando a gente está em estresse crônico, essa cadeia está sendo ativada sem parar, inundando o sistema. Exatamente. E o excesso de cortisol é, assim, corrosivo. Prejudica a digestão, o sono, a memória. Por outro lado, a fonte também detalha a química da alegria, né? Sim. O cérebro libera serotonina, dopamina. Eles não só melhoram o humor, como fortalecem o sistema imunológico. Ou o sentimento de amor, de conexão. Isso desperta a ocitocina. Ocitocina. Isso. E ela tem efeitos diretos. Reduz a pressão, induz relaxamento. Cada emoção cria um banho químico diferente para as nossas 37 trilhões de células. E para ilustrar isso de forma mais viva, o material traz algumas histórias. A primeira é a de Dona Sueli, uma senhora de 68 anos. Sim. Ela sofria com dores constantes nos ombros. Já tinha feito de tudo, remédio, exame, e nada resolvia de verdade. Uma dor crônica sem causa aparente, isso é um desafio gigante para a medicina. Pois é. E a descoberta dela foi simples, mas profunda. Ela percebeu que as dores pioravam muito quando ela se preocupava com família. Ela sentia, literalmente, o peso do mundo nos ombros. E o interessante é que isso não é só uma figura de linguagem. Fisiologicamente, o músculo trapézio, que cobre os ombros, é um dos primeiros a contrair na resposta de estresse. A carga emocional dela virava tensão muscular crônica. Faz todo sentido. Foi aí que ela tentou algo diferente.
Começou a fazer uma meditação simples, focada só na respiração e em sentir gratidão. E o que aconteceu? Os ombros relaxaram, a dor diminuiu drasticamente. Ela entendeu que a dor era um reflexo físico daquela carga que ela carregava. Claro, ao praticar a gratidão, ela fez o oposto da cascata de estresse. Ativou o sistema nervoso parasimpático, o modo descansar e digerir. Isso fisicamente relaxou os músculos. A dor não era imaginária, mas a raiz dela era emocional. Ela mudou a ordem silenciosa. Exato. A segunda história é a de Simone, uma professora. Ela tinha um problema bem específico. O pai de um aluno. Ele era extremamente crítico, agressivo, e isso causava uma ansiedade enorme nela. Ela vivia em estado de alerta. O que, claro, mantinha o cortisol dela nas alturas o tempo todo. Isso. Até que um dia ela decidiu mudar a abordagem, mas a mudança foi interna. Em vez de vê-lo como um inimigo, ela passou a tentar enxergar ele como alguém que talvez estivesse sofrendo. Uma mudança de perspectiva. Total. Antes das reuniões, ela fazia um pequeno ritual. Respirava fundo, fazia uma oração, mentalizava uma luz. Quando ele vinha com agressividade, ela respondia com calma e firmeza. Pera. Então a sacada é que o ritual da Simone não era para o pai do aluno, era para as próprias células dela. Exatamente essa sacada. Era um ato de autogestão bioquímica. Faz todo sentido. Ao mudar a resposta interna, ela alterou a própria fisiologia. Parou de inundar o sistema com hormônios de estresse. E essa calma se manifestou no tom de voz, na postura. E o resultado? As provocações dele perderam o alvo. Porque o alvo não estava mais vibrando no medo. A mudança de frequência foi, na verdade, uma mudança de fisiologia. E por fim, tem a história de Helena, 60 anos. Ela tinha perdido o marido e sentiu um vazio imenso. Com isso, vieram dores no peito, palpitações. E os exames? Todos normais. Mas o corpo dela continuava gritando. O corpo expressando a dor da alma, sabe? É o fenômeno da somatização. O corpo encontra uma linguagem física para uma dor emocional. O coração partido não é só poesia. Perfeito. Seguindo um conselho, ela entrou num grupo de aulas de dança. No começo foi difícil, mas aos poucos, ao se permitir rir, se movimentar, se conectar, As dores sumiram. sumiram. As dores e as palpitações desapareceram. O corpo refletiu a cura emocional. Ela sentiu literalmente o coração voltar a sorrir. Se a gente conecta as três histórias, o padrão é muito claro. Dona Sueli usou a gratidão, Simone a compaixão, Helena a conexão e o movimento. O texto chama isso de remédio vibracional. Remédio vibracional. Gostei. Gratidão, compaixão, conexão são potentes estimuladores de ocitocina e serotonina. O movimento libera endorfinas. Elas não ignoraram o problema, mas escolheram ativamente gerar uma química interna para lidar com ele. E aí a gente volta para a escala celular, que é onde fica mais interessante. A fonte usa duas analogias que eu achei, assim, geniais. Quais são? A primeira é que as nossas células são como pequenos espelhos. Uma mente agitada cria células tensas. Uma mente tranquila gera células organizadas. É uma imagem forte, né? Pensar que cada uma das nossas 37 trilhões de células está, de alguma forma, refletindo nosso humor. E podemos ir além da imagem. Como assim? Uma célula estressada, banhada em cortisol, ela se comporta diferente de verdade. A membrana pode ficar mais rígida, a absorção de nutrientes diminuir, o espelho é bioquímico. Nossa. E a segunda analogia complementa essa. O corpo como uma grande orquestra. Onde a mente é o maestro. Isso. A mente é o maestro e cada célula é um instrumento. Pensamentos negativos, repetitivos, eles criam uma música desarmônica, um caos. E essa regência do maestro vai além da música. Tem a ver com o que falamos da epigenética. Os sentimentos, ao gerarem hormônios, criam um ambiente onde nosso DNA se expressa. Um maestro estressado está enviando sinais que, a longo prazo, podem instruir os músicos a tocarem partituras que levam a desequilíbrios. O maestro que rege com paz cria uma sinfonia de vitalidade. Exatamente. Ele cria um ambiente químico que favorece a expressão de genes ligados à saúde e à longevidade. Então essa sinfonia,
ou essa cacofonia não é só uma metáfora, é um processo real. Justamente. A fonte até usa outra imagem, a de um coral com bilhões de vozes. Quando a gente afina nossos sentimentos com a gratidão, o coral canta em harmonia. Quando a gente se fixa na raiva, no medo, a gente desafina o coral. E a implicação para a longevidade é direta. Totalmente. Cuidar das emoções não é um luxo, é um ato de saúde celular. É dar às nossas células o ambiente ideal para elas se regenerarem da melhor forma. E o que eu acho mais animador nessa abordagem toda é que ela não exige, grandes transformações externas. O texto foca muito no poder das pequenas práticas diárias. Longe disso. Não precisa se mudar para um monastério. São microintervenções no nosso estado padrão. E as sugestões são super acessíveis. Muito. Coisas como respirar fundo por um minuto quando sentir a tensão chegando. Ou fazer uma caminhada ao ar livre para recarregar as células. Ouvir uma música que leve o astral. Simplesmente sorrir e agradecer por coisas pequenas. E por trás de cada uma dessas práticas, por mais simples que pareçam, existe um mecanismo fisiológico. Ah, é? Sim, respirar fundo e devagar, por exemplo, não é só para acalmar os nervos. Essa ação estimula o nervo vago, que é o freio do sistema de estresse do corpo. É um interruptor biológico que a gente pode acionar a qualquer momento. Que incrível! E uma caminhada na natureza já foi comprovado que reduz os níveis de cortisol. São ferramentas concretas que a gente tem. Exato. A ideia é que a soma dessas pequenas atitudes, dia após dia, cria uma base vibracional, ou melhor, uma base bioquímica mais saudável. É um trabalho de formiguinha que constrói uma fortaleza. Exato. Isso nos leva à conclusão que a fonte apresenta. Se o corpo reflete nosso estado interno, a chave para a saúde não está só em fatores externos, como remédios ou dietas. Está principalmente na qualidade do que a gente pensa e sente. A analogia do solo. Perfeita, né? Cuidar da mente é como cuidar do solo. Se o solo é fértil, a planta floresce naturalmente. Cuidar do nosso solo interior permite que a saúde floresça. Então, para a gente amarrar tudo isso, a ideia central que emerge é que o rejuvenescimento, a saúde, são, em grande parte, uma mudança vibracional, uma mudança bioquímica que a gente pode escolher fazer. Quando a gente consegue, mesmo que por breves momentos, vibrar num estado de paz, de gratidão, o corpo inteiro responde. Ele reflete por fora o equilíbrio criado por dentro. E tem uma frase no final do material que, para mim, resume tudo de forma brilhante. Qual é? Cada célula é um espelho em miniatura daquilo que pensamos, sentimos e acreditamos ser. É uma afirmação poderosa. E ela nos deixa com uma reflexão final, sabe? Um ponto para a gente pensar depois. Manda. A fonte é muito sábia ao apontar que a meta não é eliminar completamente os sentimentos negativos. Raiva, medo, tristeza, tudo isso faz parte de ser humano. Tentar suprimir isso seria até pior, né? Seria inútil e prejudicial. Então, o segredo não é nunca sentir raiva, por exemplo. E qual é o segredo, então? O texto sugere que o verdadeiro desafio, a verdadeira prática para a longevidade, está em aprender a não ficar aprisionado nesses sentimentos. Sentir raiva por um momento é natural, até saudável. O problema é viver alimentando essa raiva todo dia, remoendo, sabe? Dando a ela o controle da nossa orquestra interna. É a diferença entre uma visita e um morador permanente. Perfeito. A emoção negativa pode ser uma visita, chega, dá o recado e vai embora. O problema é quando a gente oferece a ela um quarto, comida e a chave da casa. Gostei disso. Então, a provocação final que fica é: como a gente pode, no dia a dia, desenvolver a consciência para identificar o momento exato em que um pensamento nocivo se instala e escolher ativamente não dar a ele o controle do nosso ser? Como podemos nos tornar maestros mais conscientes da nossa própria sinfonia, sabendo que cada nota que a gente escolhe ressoa em 37 trilhões de células?